o outro, o desconhecido, os povos conquistados. São os assuntos que nós trabalhamos nessa aula 38 e agora na aula 38.2 iremos rever. Siga comigo aí na tela para vocês. Aula 38.2, eu, professor Beto, aí o professor Lorismar, com vocês. Aula 38.2. Nós temos África, América, Ásia, Europa, Oceania. Um mundo a ser discutido e comentado e descoberto. O controle do conhecimento técnico inovadores. Bens de consumo melhores e mais barato, seda, porcelana, na China e tecido na Índia. Foi isso que os europeus encontraram nesse mundo, nessa Ásia desconhecida. Os europeus, então, foram até a Ásia e descobriram isso aí. Vínculos comerciais que uniam aquelas regiões. Uma fornecia o que a outra precisava e vice-versa. Eram, na sua maioria, pacíficos. Então, não havia muito conflitos lá nessa área que eles chegaram. Havia um vínculo comercial. E os fatores climáticos e geográficos que eram favoráveis, limitando aquela região a produção de certos produtos naturais. Lembra de que eles foram atrás? Do cravo, da noz moscada, da pimenta do reino, do anis, e vários temperos, condimentos, da seda, o próprio ouro. Tudo isso eles iam buscar nessa região, nesse novo mundo descoberto, nessa nova Ásia descoberta. A China, a Índia e os muçulmanos que controlavam o norte da África. Vimos também aqui a África, a América, a Ásia, Europa e a Oceania. Dentro disso aqui, a procura, Portugal e Espanha, procuraram se consolidar como empreendedores marítimos. Eles saem nas grandes navegações, saindo nas grandes navegações. Desbravam novas rotas comerciais e conectam cultura. Passaram a exercer domínio político-administrativo nessas terras americanas, nessas terras africanas e nessas terras asiáticas. Domínio político e administrativo. Os outros, como eram vistos os judeus? Os judeus, eles queriam catequizar os judeus, queriam converter eles em cristãos novos. Já os muçulmanos, como já tinham Maomé como Messias, eles eram considerados infiéis, não acreditavam em Cristo. Quando falavam sobre outros, esses são diferentes aos olhos de quem? Dos europeus que chegavam. O outro. Os europeus acreditavam ser superiores, ele tinha essa crença. Nós somos superiores e nós temos uma missão de levar a civilização. Para eles, isso permitia agir da forma que quisesse em relação ao outro. Então, ele podia agir como eles eram superiores, os outros povos eram vistos como inferiores. Então, eles podiam agir da maneira que eles quisessem com esses outros povos. E assim era a relação da Europa nessa conquista de novos mundos. África, Ásia, América, não importa onde eles estivessem, eles utilizavam as mesmas características, o mesmo eurocentrismo para conquistar esses povos. Faça agora a atividade que a gente já volta para a correção, tá bom? Professor, e aí, professor? Tive dúvida numa... Claro que você teve dúvida. Isso é natural. Até porque a nossa atividade, nós tentamos trabalhar ela de uma forma que você pensasse sobre essas grandes navegações que existiram, sobre esse mundo globalizado, sobre essas conquistas, como é que se dá esse outro. Então, tem todo esse contexto para vocês entenderem.
essa atividade que vocês fizeram, vocês vão agora... A gente vai tirar qualquer dúvida que ela possa existir. Na tela para vocês a questão número 1. A questão número 1, ela fala o seguinte: Portugal e Espanha foram, no século XV, as nações modernas da Europa. Portanto, pioneiras. Sabe o que é pioneiro, né? Pioneiro vem de primeiros, é os primeiros que chegaram nos grandes descobrimentos marítimos. Identifique as realizações portuguesas e as espanholas no que diz respeito a esse descobrimento. Veja o que foi mesmo que os portugueses fizeram e o que os espanhóis fizeram. Será que os espanhóis navegaram para o Oriente, para o Ocidente, e descobriram em 1492 as terras do Canadá? Será que foi isso? Foi no Canadá lá que eles descobrem em 1492? Ou seria as dois aí, ó? Os portugueses chegaram ao Cabo das Tormentas na África em 1488. Lembra lá da África? A África que faz aquele contorno aqui embaixo na África era o Cabo das Tormentas. Então eles navegaram e chegaram ao Cabo da Tormenta em 1488. Os portugueses completaram o caminho para as Índias, navegando para o Oriente, 1498. Será que foram eles que completaram? Será que foi o Vasco da Gama que conseguiu completar esse caminho para o Oriente? Tudo isso nós vamos ver agora. Será que essa terceira está correta? A primeira está correta? A segunda está correta? A terceira está correta? Bom, marcando aí qual está correta e qual está errada. A coroa espanhola foi responsável pela primeira circunnavegação. Lembra que eu disse que foi provada que a Terra era redonda através da circunnavegação? Iniciada em 1519 por Fernão de Magalhães, Sebastião Elcano chegou de volta à Espanha em 1522. Então, eles fizeram a circunnavegação. Os portugueses chegaram às Antilhas em 1498, confundindo o continente americano com as Índias. Foram os portugueses que se confundiram e chamaram os índios, os povos nativos de Índias. E aí, aluno? Nós estamos falando das grandes navegações, nós estamos falando de Portugal e Espanha sair pelo mundo na conquista do mundo. Essa daí ficou um pouco meio confusa para vocês responderem, mas aí não tem mamão com açúcar. Olha, a resposta correta dessa daí é justamente a letra A. 2, 3 e 4. Confunda, é a letra A, tá? É a letra A, não confunda. Se foi outra letra para vocês, remarque, porque a letra A, a resposta correta dessa aí. A letra A, A2, A2, A3 e A4 estão corretos. Os portugueses chegaram ao Cabo das Tormentas, na África, em 1488. Aqui, Cabo das Tormentas. Os portugueses completaram o caminho para as Índias, navegando para o Oriente, em 1498. Vasco da Gama chega a Calicut. Nós temos também a coroa espanhola, foi responsável pela primeira circunnavegação, a coroa espanhola. E aqui não foram os portugueses que chegaram em 1492 a Antilha, confundindo o continente americano com a Índia. Não foram os portugueses. Então está errada essa, está errada essa daqui, também a primeira, que não foi no Canadá. Vamos lá, a próxima, A2. A chegada dos portugueses à Índia alarmava os venezianos. Os venezianos... Deixa eu só fazer um parênteses para vocês. Quem dominava o comércio era Gênova e Veneza, que ficava ali na Península Itálica. A Península Itálica ela fica bem no meio do Mar Mediterrâneo. Então, todo o comércio era feito ali pelo Mar Mediterrâneo. Vinha do Oriente, tinha que passar pelo Mar Mediterrâneo.
Então, Gênova e Veneza, que eram cidades altamente comercial, e eles faziam esse comércio lá e distribuíam para o restante da Europa. Tela para vocês. É por isso que aqui fala que a chegada dos portugueses à Índia alarmava os venezianos, que então dominavam o comércio de especiarias pelo Mediterrâneo. Com relação ao período expansionista dos Estados nacionais europeus, assinale a alternativa incorreta. Aí aqui você tem que prestar atenção. Qual é a alternativa incorreta em relação aos Estados nacionais europeus? Os esforços da Escola de Sagres lá em Portugal, muito forte, que tratava sobre navegação, foram em parte responsáveis pela utilização do astrolábio, entre outros instrumentos de navegação, e pela viagem de expansão ultramarina portuguesa. Eu acho que está certo essa daqui. Astrolábio, bússola, o quadrante, foram descobertos aí e foram utilizados muito pela Escola de Sagres. Letra B. A centralização do poder e a formação dos Estados nacionais europeus tem uma estreita relação com o desenvolvimento econômico comercial. E aí, será que é isso? Essa centralização? Esses Estados nacionais? Os reis limitavam o poder da igreja em seus territórios, pois atribuíam-se o direito de investidura dos bispos. Lembra que teve ali a querela da investidura, essa briga aí? Quem será que é o rei que vai nomear o bispo? E como era o rei que nomeava o bispo, ele limitava o poder da igreja. Então, essa pode estar correta. Os reis borgonheses, ou seja, os caras lá da França, Lembra do reino franco, do reino carolíngio, os borgonheses que vêm depois dos reinos capetinhos, que vão aparecer lá. Os reis conseguiram muito tarde a centralização política do reino, devido às suas lutas tanto contra os árabes. Será que eles conseguiram muito tarde essa centralização? A burguesia portuguesa desenvolveu suas atividades em cidades litorâneas em função da pesca, depois do comércio do Mediterrâneo e Mar do Norte. E aí? Qual dessas daí você acha que está correta? Ou qual dessas daí você acha que está errada? Essa aí ficou com mamão com açúcar. Eu já dei até a resposta para vocês. Porque a resposta correta dessa daí é a letra D. Os reis borgonheses conseguiram muito tarde, não, eles estão nessa unificação muito antes que os espanhóis. Os espanhóis, sim, eles estavam brigando com os árabes e conseguiram sua unificação tardia. Questão 3. Os colonizadores europeus, antes de enfrentarem a resistência da população nativa, se lançavam à conquista de territórios da América, da África e da Ásia. Populações nativas. Resistência. Vale-se de suas experiências na Ásia? Valendo-se de sua experiência na Ásia? Valendo-se de suas conquistas na África? Valendo-se de sua ideologia religiosa e do poder da arma de fogo? Tendo como experiência batalhas medievais? Utilizando da força para catequizar os nativos? Olha a pergunta que fala aí. Os colonizadores europeus, antes de enfrentarem a resistência das populações nativas, se lançaram à conquista de territórios da América, da África e da Ásia. O que eles utilizaram para esse processo de conquista? O que eles vão utilizar? Eles levam duas coisas que, dependendo de como ela se apresenta, ela tinha a mesma forma. Eles levam a cruz e a espada para a sua conquista.
Então, a resposta correta daí é a letra C, valendo-se da ideologia religiosa, da cruz e do poder da arma de fogo, representada pela espada. Apesar que a arma de fogo lá que eles vão ter já as armas sendo produzidas naquele momento. As armas de fogo sendo produzidas naquele momento. Eles vão ter a pólvora, o conhecimento da pólvora que eles trouxeram dos árabes, que os árabes trouxeram dos chineses. A quarta. No século XV, poucos possuíam a definição nítida das Índias. E os termos Índia e as Índias não raro eram aplicados vagamente a qualquer região desconhecidas e misteriosamente a leste e a sudeste do Mediterrâneo. De acordo com o historiador, quem foi? Nelson Pilet, Lourismar Barroso, João Bert, Jobson Arruda ou Charles Box? Quem foi esse historiador aí que falou essa frase aí? Não, eu só falei aqui na aula, porque aqui foi o Charles Box. Charles Box, lá no início da nossa aula, acho que é no slide 3, ele fala essa frase. Como eram vistos pelos europeus os nativos americanos? Como eles eram vistos? Os europeus chegam às Américas, e eles se deparam com uma população que aqui já habitava. As Américas não estavam vazias, não estavam cobertas, aqui já havia uma população. E eles tinham uma visão desse povo que chegava. Saíram nas grandes navegações, encontraram esse povo aqui, só que eles diziam que esse povo não tinha cultura, não tinha religião, ou seja, eles não reconheciam a cultura que esse povo tinha. Eles não reconheciam a religião que esse povo tinha. Eles não conheciam a estrutura social que esse povo tinha. Porque dentro da visão europeia, só a deles era válida. É por isso que eles viam esse povo como inferior, como selvagens. Então, eles viam esse povo como um povo selvagem. Olhem na tela para vocês a resposta correta. Como uma população exótica e selvagem. Uma população exótica. Uma população que estaria com formatos exóticos, porque andavam nus, porque tomavam banho, e seriam uma população selvagem. Moravam na selva, não tinham cultura, não tinham... Então, essa era a visão eurocêntrica que se tinha na América. Visão eurocêntrica. Na aula de hoje, então, meus alunos, nós trabalhamos essa saída do europeu, saindo ali da Idade Média, que eles ficavam dentro do feudo, e saindo para o comércio, e dentro desse comércio ele descobrindo novas culturas, novos povos. Nós vimos que o europeu saiu para a América, saiu para a África, saiu para a Ásia, depois conquista a Oceania, sai para todos os continentes. Saíram nessas grandes navegações. Vimos também que os europeus não consideravam a cultura do outro, consideravam a sua como superior. Essa é a visão eurocêntrica que você começou a estudar agora. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero, na próxima aula, estar com vocês aqui para a gente discutir melhor esses assuntos, para a gente estar interagindo mais sobre esse assunto. Até a próxima aula. Um abraço.